Olá pessoal, careca concurseiro novamente, te ajudando a não perder o restinho dos seus cabelos. E agora vamos continuar nas questões do STJ de 2024 de Engenharia Elétrica, tá bom? Agora vamos começar num bloquinho de questões de manutenção, tá bom? As questões de manutenções são divididas, né, em alguns grupos. A manutenção, ela pode ser planejada ou não planejada. Vamos lá. Tem a manutenção planejada e a não planejada. Na planejada, normalmente é dividido em dois tipos: a preventiva e a preditiva. E na não planejada, a gente tem a manutenção corretiva. Então vamos lá. Na preventiva, ela faz ações programadas para a substituição da peça para contribuir, né? Redução de custo, redução de uma falha que pode ocorrer. Então é de acordo com a vida útil daquele equipamento. Normalmente, às vezes, o próprio fabricante, né, dá um tempo de vida útil lá do componente. Então, tem um tempo fixo, né, um ciclo, aquela vida daquele equipamento que é substituído para evitar danos, para não diminuir a qualidade, né, para o desempenho e eficiência daquele equipamento funcionar normalmente. Então, essa manutenção preventiva são ações aí que são feitas de acordo com um tempo fixo. E, além disso, né, é verificado, né, inspeções visuais, é, troca, reabastecimento, né, uma inspeção para ver se está, uma inspeção periódica, uma inspeção de manutenção mesmo, né, ver se está aquele equipamento ok, às vezes uma troca de óleo, às vezes uma inspeção de fios e cabos, ver se estão em conformidade, né, então, às vezes são feitos checklists e vai ver todos aqueles parâmetros do equipamento, ver se ele está ok, tá bom? E a preditiva? A preditiva, ela monitora parâmetros. Então, o que acontece? Na preditiva, é utilizado meios para monitorar, por exemplo, sensores em equipamentos, e de acordo com aqueles dados que são aferidos, eu posso ter uma ideia se aquele equipamento está no tempo ideal ou não da troca do mesmo. Ou ele está já tendo resultados ali não tão eficientes, ou está tendo alguns resultados ali que já estão dando indícios que aquele equipamento vai dar falha. Então, a partir de monitoramentos, a gente pode substituir aquela peça. E lógico, aí tem inúmeras vantagens, né? Tipo, para não ocorrer uma falha lá no futuro, né? E pode causar a parada do equipamento, né? Então, a gente uma inspeção mais eficiente, pois eu estou monitorando aqueles parâmetros. Então, uma pode complementar a outra. Por que ela pode complementar? Que eu posso fazer a análise dos dados que eu estou medindo e eu posso aqui mexer no meu tempo fixo, por exemplo, fazer um pequeno ajuste. Pô, fiz ali aquele tempo para troca e o equipamento está dando falha direto. Pô, vou diminuir essa troca aí, né? Vou diminuir o tempo do ciclo para substituir a peça, para evitar um dano que pode ocorrer e pode ocasionar muitas mais consequências, né, no futuro. E a manutenção corretiva? A manutenção corretiva, ela normalmente é conhecida como não planejada, porque é quando a parada do equipamento, a máquina parou, o equipamento deu problema, às vezes pode até, todo tipo de falha pode acontecer, uma queima do equipamento, parou a máquina vai ter que parar, então, diferente dessas outras manutenções, eu posso programar minha máquina ali no intervalo, às vezes que eu não estou usando tanta máquina, né, para não prejudicar minha linha de produção, né, ali.
Já na corretiva, não. Putz, parou a máquina, eu vou ter, só vai voltar a funcionar quando eu arrumar aquela máquina. Enquanto não. Então, esses tipos de manutenções aqui a planejadas são para evitar a não planejada, né? Porque a não planejada normalmente pode danificar o equipamento e ter um custo muito mais alto, tá bom? Então, basicamente é isso. Agora vamos para a bateria de questões que ele deu sobre manutenção. Na questão 92 ele fala o quê, ó? Ações de manutenção preventiva, tal como os exames termográficos, são executadas para determinar as causas de defeitos e servir como base para a melhoria do plano de manutenção. Então, aqui ele definiu a manutenção preditiva, né? Porque exames termográficos podem ser um meio de monitorar os parâmetros. Então, eu vou monitorar aquele equipamento, né? O termográfico, eu vejo lá determinados é, pontos do meu equipamento que estão tendo uma temperatura elevada, né? Então, vou estar precisando aqui fazer uma troca aqui, tá? Então, eu posso fazer essas aferições, esses exames, para melhorar meu plano de manutenção. Mas isso é uma definição de manutenção preditiva. Então, essa questão aqui está errada. 93. Se comparada com outros tipos de ação, a manutenção corretiva é mais cara e implica paralisação parcial ou total do sistema elétrico. É isso mesmo que a gente definiu aqui como manutenção corretiva. A máquina parou, ocorreu a paralisação da mesma, e normalmente às vezes pode danificar o equipamento e ser um custo muito mais elevado e ter uma troca específica do equipamento ali para evitar dano, né? Aí já deu dano, então ela tem um custo muito mais elevado. Então essa questão tá correta. Vamos lá, próxima. Ele fala: no plano de manutenção preventiva, o uso de estudos históricos de desempenho de componentes ou máquinas é de grande importância para a programação de substituição de peças, a fim de manter o funcionamento da instalação e a vida útil dos equipamentos. Então, o que acontece? Esse uso de estudos históricos de desempenho para manter o funcionamento e vida útil dos equipamentos é uma afirmação errada? Não, é uma afirmação totalmente válida. Mas é manutenção preventiva? Não é. Aqui é uma manutenção preditiva. Eu estou usando o uso de estudos históricos de desempenho, ou seja, monitorando parâmetros nos componentes para posteriormente aí programar e substituir a peça. Pô, mas a manutenção preventiva não troca de acordo com o tempo, isso aí também não é um estudo? Então, quando eu tenho a ação de trocar a peça em um tempo fixo, sim, aí é uma manutenção preventiva. Agora, sim, se eu usei o tipo de estudos, agora a gente falou, eu posso usar as duas manutenções em conjunto. Eu posso usar uma ação da manutenção preditiva para melhorar e ter um ajuste da minha manutenção preditiva, tá? Mas são duas coisas diferentes. Essa definição que ele deu aqui é de manutenção preditiva. Então, tem que ficar bem esperto aqui nesse item, tá bom? Então, essa questão também está errada. Aqui ele deu duas questões de manutenção preventiva, na verdade é a definição de manutenção preditiva, tá bom? Vamos para as próximas questões. Agora ele vai dando exemplos, né? Ótimo, manutenções e instalações elétricas prediais. Ele fala aqui, ó, a verificação de parâmetros do módulo de comando de um grupo diesel motogerador para a partida do motor é uma ação de manutenção preventiva? E, pô, mas aí está verificando parâmetros, então é preditiva. Então, o que acontece? A preditiva, eu uso estudos para melhorar meu parâmetro de, de manutenção, meu plano de manutenção. Agora, sim, na manutenção preventiva, eu faço um checklist, como eu tinha comentado. A gente faz um checklist para fazer a troca de materiais, eu faço inspeções visuais. Então, assim, aqui ele está dando como se fosse uma inspeção. Ó, verificação de parâmetros no módulo de comando. É um grupo diesel motogerador para a partida do motor. É uma ação preventiva? Com certeza. Eu tenho que estar com meus parâmetros de acordo lá meu checklist para minha máquina operar normalmente. Se ela tiver com algum parâmetro fora, eu posso ocasionar uma sobrecarga no equipamento, operar ela com uma sobrecarga ou abaixo, com a tensão abaixo. Então, é fundamental que meus parâmetros lá no meu equipamento estejam corretos.
Isso é uma ação preventiva, né? Estou fazendo uma ação para que não ocorra danos no meu equipamento e melhore a vida útil do meu equipamento. Pô, mas aí não. Não, é uma inspeção visual, não é preditiva. Eu não usei nenhum estudo para evitar que tenha um parâmetro errado, tá? Então, aqui é uma manutenção de inspeção que pode estar no checklist da manutenção preventiva, tá bom? Então, a questão está correta aqui. Questão 96. Fazem parte da manutenção preventiva em uma instalação predial a verificação e acompanhamento de vibrações de motores elétricos. Então, o que acontece? Acompanhamento de vibrações. O que eu posso subentender? Acompanhamento de vibrações. Então, ó, já estou vendo verificar um parâmetro, né? Então, estou tendo uma medição aí. Se eu estou tendo uma medição, qual tipo de manutenção vai se encaixar aí? A preditiva, né? Estou usando o uso de históricos ali, ou acompanhamento, se tá, meu motor está vibrando, então eu estou acompanhando um parâmetro. Então, se eu estou acompanhando um parâmetro, é uma manutenção preditiva, tá bom? Ele fala, a medição da resistência de isolamento de condutores e transformadores pode ser incluída em um plano de manutenção preventiva? Então, vamos lá. Esse aqui é como se fosse um checklist, novamente, uma inspeção. Eu posso pôr uma inspeção na manutenção preventiva? Posso. Certeza eu posso. Porque eu vou verificar se meu equipamento está com os parâmetros dentro de uma faixa. Eu posso pôr no checklist para meu equipamento funcionar normalmente. Pô, mas aí não seria preditivo? Eu não estou medindo alguma coisa? Não. Então, o que acontece? Tem uma ação que eu faço em tempos fixos, que é a manutenção preventiva. Então, nessa programação, nesse ciclo, eu posso fazer verificações, inspeções, para ver se meu equipamento está ok. E a resistência de isolamento de condutores pode ser encaixada no meu plano de manutenção, que eu vou fazendo por ciclos, né, de acordo com um tempo fixo. Então, se encaixa tranquilamente em uma manutenção preventiva. A preditiva, não. A preditiva, eu não tenho tempos fixos ali, né? Eu vou monitorando. Então, se eu colocasse aqui sensores para monitorar minha resistência e isolamento, né? E aí, depois desse monitoramento, eu vejo que minha isolação está diminuindo no tempo e tal, mas de acordo com o monitoramento ali. Aí sim, eu consideraria como uma manutenção preditiva. Mas aqui, ó, colocar no plano de manutenção para medir ali, de acordo com os ciclos, posso tranquilamente pôr na minha manutenção preventiva, tá bom? Vamos para a próxima questão. A substituição de um disjuntor por outro de maior capacidade, com o objetivo de eliminar sobreaquecimento, é uma ação de natureza preventiva? Ó, vamos lá. Isso aqui é um gato, na verdade, né, pessoal? Trocar um disjuntor por outro de maior para eliminar aquecimento, eu não vou resolver o problema. Eu tô tapando um buraco lá, porque o que acontece? Pela NBR, o que acontece pela NBR? A minha corrente, tem a minha corrente de projeto e eu tenho a minha corrente do disjuntor. A minha corrente do disjuntor, ela tem que ser maior que a minha corrente do projeto. A corrente lá é calculada de acordo com o equipamento, tudo, colocando todos os fatores de agrupamento, colocando fatores de aquecimento, né? Então, eu calculo lá minha corrente de projeto. Então, minha corrente do disjuntor, ela tem que ser maior que minha corrente de projeto. Só que ela tem que ser menor que a corrente suportada pelo condutor, pela capacidade de condução máxima daquele condutor. Então, o que acontece? Se eu trocar por um disjuntor, colocar desse jeito aqui, ó, uma corrente de disjuntor maior que a minha corrente do condutor, por exemplo, né? Se eu estou colocando um maior, não está dentro dessa faixa, meu disjuntor aqui, ele não vai proteger mais meu condutor. Vai estar passando uma corrente de sobrecarga no meu equipamento, uma corrente de sobrecarga no meu condutor, e o disjuntor não vai desarmar. Então,
merda vai dar muita merda aí. Então, não é aconselhável trocar por um disjuntor maior. Né? Eu vou sobrecarregar tanto o condutor quanto o meu equipamento ali. Então, trocar não é nada viável, tá? A questão aqui nem manutenção é, tá? Mas, assim, se eu identificasse o problema, fizesse um, um reprojeto, né, trocar também o condutor, inspecionar equipamento, colocar por um disjuntor maior, aí sim seria uma manutenção corretiva, tá bom? Assim, trocar só o disjuntor por outro não é manutenção, por um maior, né? Vamos para. Então a questão está errada. Próxima questão. O movimento de terreno motiva a execução de ações corretivas visando manter a resistência da tomada à terra em valores adequados? Então, agora ele está perguntando se é uma ação corretiva, né? Sem dúvidas nenhuma, porque assim, tem que ter uma faixa lá do meu terra, né? Um valor ideal, né? Tem que ter uma resistência muito baixa. Por exemplo, ter movimentações do terreno, né? Pode ter uma flutuação aí desse valor, mesmo que seja mínimo. Então, ele tem que ter uma faixa ali. Então, se ele tiver uma variação, sim, é aconselhável ter ações corretivas para melhorar a minha resistência para que ela fique dentro da faixa, né? Então, é uma ação corretiva, tá bom? Então, tá dentro daquela faixa é uma ação corretiva, tá bom? Então, essa questão tá correta. Beleza? Vamos para o próximo banco de questões aí. Qualquer coisa, manda dúvida nos comentários aí. Valeu, pessoal.